Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos a oração do Pai Nosso. Hoje estamos entrando na quarta petição e convido você mais uma vez a pegar sua Bíblia e atentar aquilo que Deus tem para nós nesse momento. Antes, como é nosso costume, vamos orar agradecendo e pedindo a orientação de Deus nesse tempo que estaremos aqui estudando a sua palavra. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor sempre nos orienta. Muito obrigado porque temos aprendido muito com o que o Senhor tem para nos ensinar nessa oração, uma oração modelo que não é apenas para vivermos de repetições, mas nos ensina a sua vontade, nos instrui no caminho que agrada ao Senhor e nos mostra como devemos agradar e glorificar o seu nome. Então, mais uma vez eu te peço que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sempre sejam agradáveis a ti, Senhor, meu Redentor nosso. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 6, versículo 11, é a quarta petição da nossa oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículo 11 diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Antes de entrarmos na quarta petição, nós podemos fazer uma pequena retrospectiva daquilo que estudamos nas três petições anteriores. Podemos perceber que nas três primeiras petições, como está aí no nosso slide, as três primeiras petições da oração nos oferecem um norte quanto às prioridades que devem permear a nossa oração, dizendo que a glória do Senhor na santificação do seu nome deve ser preservada, o seu nome deve ser reverenciado, o seu nome deve ser adorado e a sua glória deve ser vista nesse momento de reverência. Também observamos na segunda petição que desejamos a consumação escatológica do reino. Desejamos que aquilo que o Senhor tem para nós como plano, que é o estabelecimento do seu reino, ele venha. Nos ensina que devemos ansiar pela presença do reino aqui e também devemos ser, como igreja e como indivíduos, proclamadores do reino de Deus. A terceira petição, ela fala sobre a vontade de Deus ser obedecida aqui na terra quanto no céu. Entendemos que a vontade de Deus, ela está clara e é muito objetiva para vivermos uma vida de piedade aqui. Não devemos confundir os decretos de Deus, aquilo que ele já estabeleceu na história, com algo na nossa vida que nos transforme em robôs. Não é isso. Os decretos de Deus, a sua vontade que nós não conhecemos, já está estabelecida e ela vai acontecendo, enquanto aquilo que ele deseja que façamos para viver uma vida de piedade, vivermos uma vida que glorifique o seu nome, está bem claro na palavra de Deus. Então percebemos que as três primeiras petições nos oferecem um norte quanto às prioridades que devem permear a nossa oração. A prioridade da oração é glorificar a Deus. A prioridade da oração é honrar o nome de Deus e demonstrar o quanto ele ser o nosso Senhor é bom para nós. O quanto nós desejamos que ele esteja e ele seja participante da nossa vida e na nossa história, permitindo que ele nos oriente, obedecendo a sua palavra, permitindo que ele fale aos nossos corações e através dessa sua fala nós sejamos crentes, proclamadores do reino de Deus e que as pessoas vejam a vontade dele sendo feita
em nossa vida. E a vontade dele, como diz a próprias Sagradas Escrituras, é que sejamos santos como ele também é santo. Então, entramos na quarta petição com esse pedido agora apresentado a Deus em nossas orações, também envolvendo o suprimento das nossas necessidades físicas e espirituais. Essa quarta petição, ela engloba as áreas da nossa vida de necessidades espirituais e também necessidades físicas. Então, como nós podemos resumir a nossa lição em uma frase? Da seguinte forma, acompanha aí comigo. A oração, ou a quarta petição, ela vê Deus como aquele que supre. Ela reconhece que Ele é a fonte de todas as nossas necessidades físicas, ensinando-nos a viver um dia de cada vez na confiança que Ele atenderá a todas essas necessidades. Muito interessante nós compreendermos isso, porque a oração do Pai Nosso, ela está num contexto maior, que é o Sermão do Monte. E quando nós observamos, e eu convido você a fazer isso aí durante a sua semana, a observar e fazer links da oração do Pai Nosso, a oração dominical, com trechos do Sermão do Monte. E nós percebemos que ela se conecta com diversas áreas do Sermão do Monte. A coerência no ensino de Jesus pode ser percebida no fato de que a quarta petição também é uma expressão da continuidade de Mateus 6, versículo 33. O que diz Mateus 6, versículo 33? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça engloba essa expressão, estas coisas. Que estas coisas o texto fala? Fala exatamente do contexto que é comida e roupa, vestuário. Quando nós observamos os versículos anteriores do versículo 33, ele está falando exatamente sobre não nos preocuparmos com o que vestir, nem o que comer. E ele diz então, buscai primeiro o reino de Deus. E qual é então o link? As três primeiras petições, elas trabalham com essa ideia de priorizarmos, ela trabalha com essa ideia de considerarmos primeiras coisas do reino de Deus. Como? Santificando e honrando o nome do nosso Rei, desejando que esse reino esteja entre nós e cumprindo e obedecendo à vontade desse Rei no seu reino. Mas a consequência da oração, como a consequência do versículo 33, que é buscar o reino de Deus, diz que essas coisas nos serão acrescentadas. Que coisas? O pão nosso de cada dia. As nossas necessidades. Obviamente, precisamos compreender que quando o texto fala sobre o pão nosso de cada dia, ele não está se limitando apenas à questão do pão, mas ele está falando sobre todas as necessidades que nós, como filhos de Deus, temos. Necessidades de comida, necessidades sentimentais, necessidades espirituais, mas também falando sobre as necessidades físicas dos seus servos. Então, logo depois de ensinar as três primeiras petições aos seus discípulos, Jesus lhes ensina a suplicarem pela provisão dessas coisas. Que coisas? Comida e vestuário, as suas necessidades físicas. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É muito importante nós lermos e fazermos as conexões com os devidos cuidados hermenêuticos e contextuais
e compreendermos que a mensagem do Senhor Jesus, desde o Gênesis até o Apocalipse, ela vai se entrelaçando, ela vai se conectando para que possamos compreender a beleza do poder do Evangelho. Então, aquilo que ligamos no céu também será ligado aqui na terra. Aquilo que Deus deseja para nós, aquilo que Ele quer para os seus filhos estando no céu, quando nos colocamos na sua presença e atentos à sua perfeita vontade, será atendido aqui na terra. E no caso, a necessidade dos seus filhos nunca passará desapercebida pelo Pai que está no céu. A sua necessidade, a minha necessidade, jamais passará desapercebida pelo Pai Celestial. Então, quando olhamos para essa petição, qual o significado dela? Podemos entender que o pão nosso de cada dia, que Ele nos dá hoje, está sendo reconhecido que o atendimento às nossas necessidades mais básicas é um dom de Deus. Deus, Ele se preocupa com os mínimos detalhes da vida dos seus servos. Ele não considera coisas da vida espiritual mais importantes que as coisas da vida física. Nós aprendemos nas Sagradas Escrituras, nós aprendemos na própria oração que o Senhor, Ele tem a preocupação em atender os seus filhos fisicamente. E aqui é muito interessante por conta da ordem que Ele coloca a quarta petição. Porque Ele coloca a quarta petição dizendo assim, olha, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e depois perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixes entrar em tentação. Ou seja, nós temos uma necessidade puramente física, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, necessidades físicas, depois pedidos para que Ele perdoe as nossas dívidas e para que Ele não nos deixe cair em tentação. Porque para servirmos a Deus, Ele se preocupa em que estejamos bem assistidos. Estar bem assistido não é ter luxo, não é ter muito mais do que aquilo que precisamos para a existência básica da nossa vida. Não é isso que ele ensina. Ele fala na oração, no pedido da oração, que Ele vai nos dar o pão de cada dia. E aí, olhando novamente para o texto a partir do versículo 19, que ele fala, olha, não ajunteis, não acumuleis tesouros, que ele fala assim, olha, basta cada dia o seu mal, que ele fala que Ele vai cuidar de nós, porque Ele cuida das aves, porque Ele cuida dos lírios do campo. Ele vai dando dicas e direções que nunca vai nos faltar aquilo que é básico para a nossa subsistência. O alimento que chega à nossa mesa não é simplesmente fruto de nosso trabalho duro ou esforço. Deus está envolvido em todos os acontecimentos até que o pão chegue na nossa casa. A presença do pão, a presença da subsistência, ela é fruto da graça e do cuidado de Deus em nossa vida diariamente. Um exemplo que nós temos na Bíblia de esse alimento diário é quando nós lembramos da história do maná, em que o maná poderia ser usado somente naquele dia e do outro dia, se você guardasse, estragava. O que aquilo ali ensinava para o povo? Que a provisão divina ela viria diariamente. Essa é a essência da oração quando diz:
o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É compreendermos e vivermos aquilo que o povo de Israel viveu na pele no período do maná, em que eles deveriam confiar que dia após dia o Senhor providenciaria o seu sustento. E ele pede isso para nós hoje. Consegue compreender a beleza da palavra de Deus e a conexão do Antigo Testamento com o Novo Testamento? Nós temos muitas outras conexões. Mas essa é uma das belezas do texto bíblico se conectando. Aquilo que ele pedia para o seu povo, ele pede para a sua igreja. Não há distinção. Há formas e meios e ilustrações diferentes. Mas a essência daquilo que Deus quer de nós, a essência da fé, a essência da comunicação de Deus para nós é a mesma. Então, compreendemos que esse alimento é fruto da sua graça lá no Antigo Testamento e vai ser nos nossos dias. Diz uma frase bonita que está na nossa lição e eu coloquei no nosso slide o seguinte: Deus é aquele que rega a terra e faz com que as colheitas cresçam. Ele é aquele que nos dá vida e força para obtermos nosso pão e então assá-lo. Dessa forma, a quarta petição nada mais é do que uma questão de honestidade da nossa parte. Em tudo somos dependentes da graciosa provisão do Pai Celestial. Aquela mesma provisão, querido irmão, que nós lemos boquiabertos. Às vezes chegamos a chorar de ver as magníficas manifestações de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento. É o mesmo que podemos esperar dele hoje. De forma diferente, de uma apresentação diferente, mas o seu sustento é garantido. Por isso não devemos andar ansiosos. E ele nos ensina isso, que ele diz: olha, creia que o pão de cada dia vocês vão receber. Vocês serão sustentados. Vocês serão cuidados por mim. Qual o propósito dessa petição? O que essa petição ela tem para nos ensinar? Podemos apontar ao menos 3 propósitos de Jesus ao ensinar aos seus discípulos a suplicarem pelo pão de cada dia. Em primeiro lugar, Jesus deseja nos ensinar a descansar no cuidado providencial de Deus sobre a sua vida material. Precisamos entender que é preciso crer que, ainda que passemos por privações, o Pai bondoso, o Pai celestial, sempre supre as nossas necessidades básicas. Eu queria convidá-lo a trazer agora, aí na sua casa, a memória daquilo que ele já fez na sua vida, trazendo o sustento básico para sua família. O nosso Pai Celestial é aquele que dá o pão aos que têm fome. Ele é aquele que, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. É o que ele diz em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Por isso, um dos propósitos é entendermos que Deus, Jesus Cristo, deseja nos ensinar a descansar confiadamente na sua provisão dia após dia. Uma segunda lição que o Senhor Jesus Cristo nos ensina é que Jesus queria nos encorajar.
Jesus quer encorajar os seus discípulos a resistirem aos prazeres e luxos desse mundo. É óbvio e que precisamos entender que quando falamos de resistir aos luxos e aos prazeres do mundo, não estamos condenando você desejar, você trabalhar, você batalhar para que tenha uma vida mais abastada, para que você tenha uma vida tranquila, para que você passeie e curta. Não é nada disso. Mas um encorajamento a nos satisfazermos naquele que é o pão da vida. Porque muitas vezes a vida irá nos impor momentos de luta, momentos de dificuldade, momentos em que você já teve que contar o dinheiro, momentos em que você teve que repartir o pão, momentos em que você teve que dar o seu pão. Talvez isso vá acontecer um dia com você. E aquele que tem a sua confiança baseada no seu luxo e nos prazeres dessa vida, está fadado a blasfemar contra o nome de Deus. Aliás, é um cuidado que precisamos ter. Compreender e fazermos da nossa oração a mesma oração de Agur. Senhor, não me dê muito, para que tendo muito eu esqueça do seu nome, e nem me deixe faltar, para que eu não possa blasfemar contra o seu nome. Me dê apenas aquilo que é necessário. A oração do Filho de Deus deveria caminhar nisso e confiarmos na sua soberania, confiarmos no seu cuidado, naquilo que ele vai nos dar e naquilo que ele vai fornecer e prover para a nossa família. Precisamos entender que o nosso coração deve estar naquele que é a provisão e não na provisão que ele pode nos dar em abundância ou não. E compreendermos que mesmo em meio às lutas, em meio aos apertos, em meio às divisões do que temos que comer, do que tivermos que vestir, Ele vai estar cuidando do seu filho. Ele prometeu: não andeis ansiosos, porque eu vou cuidar de vocês. Mas essas orientações não impedem de pedirmos: Senhor, dá-nos o pão de cada dia. De declararmos isso para Ele, porque quando declaramos isso para Ele, nós demonstramos a nossa dependência no nosso Pai Celestial. E um terceiro propósito é que Jesus deseja inculcar, colocar em nossa cabeça, na cabeça dos seus seguidores, a empatia pelos irmãos. Queridos, uma das coisas lindas da oração do Pai Nosso, a oração dominical, é que ela não é uma oração individual, ela é uma oração para a igreja. Jesus deseja que nós tenhamos um coração cheio de compaixão e de generosidade pelos outros. Ele deseja que a nossa compaixão se transforme em uma dor profunda quando sentimos ou observamos a miséria de outras pessoas. Quando enxergamos as necessidades do nosso próximo, essa oração nos incentiva a ter compaixão, a abençoar os outros com as bênçãos materiais que Deus nos concede. Nos ensina a empatia, nos ensina a solidariedade. Hermann Witsius, um teólogo do século XVII, ele tem uma frase que é muito bonita, que diz assim, e está no nosso slide: essa petição denota uma comunhão de amor pela qual cada crente ora não apenas por si mesmo,
mas por todos os membros da sua família, por outros crentes que são seus irmãos e por todos os homens, sem exceção, de modo que possamos desfrutar do que é necessário. A oração e o pedido do pão nosso de cada dia nos ensina a descansar na providência divina, nos encoraja a vivermos na dependência do Senhor e nos motiva a sermos compassivos com os nossos irmãos. Concluindo a nossa lição de hoje, que podemos então dizer? Acompanhe comigo. O fato de Deus ser nosso Pai Celestial implica, obviamente, que somos seus filhos e, como tais, completamente dependentes dele para o suprimento de todas as nossas necessidades, incluindo as mais básicas como alimentação, vestuário e moradia. O fato de sermos filhos nos diz que nunca devemos duvidar do seu cuidado por nós. Não servimos a ele por interesses, mas é maravilhoso sabermos que ele tem interesse em nos abençoar e nos suprir em tudo o que nos é necessário. O Senhor se interessa em abençoar os seus filhos. E por último, precisamos entender que o amor ao luxo e à ostentação é algo que não combina com os filhos de Deus. Sabendo que os bens e as riquezas não são em si mesmos pecaminosos. Colocar o coração em tais coisas certamente é. Querido irmão, ao fazer a petição, a quarta petição, nós estamos declarando que confiamos mais em Deus do que em nós mesmos. Nós estamos declarando que nós não temos outro bem maior do que o nosso Senhor. Nós estamos declarando que Ele é suficiente, mesmo em momentos de pouca abastança. Estamos declarando que confiamos nele, entregamos tudo a Ele, porque sabemos que Ele, como Pai Celestial, olha pelos seus filhos. Que Deus abençoe, que Deus guarde a sua família, na certeza de que o pão nosso de cada dia nunca irá nos faltar. Que Deus abençoe você. Amém.